Hoje iremos ver a atividade lição. Na atividade lição, é possível publicar o conteúdo de uma forma interessante e amplamente flexível. Basicamente, ela consiste em um certo número de páginas, sendo que cada página possui um conteúdo e geralmente termina com uma questão e uma série de possíveis respostas. Então, o estudante ele tem acesso a esse conteúdo da página, então ele vai fazer essa leitura do conteúdo e ao final desse conteúdo existe uma pergunta com possíveis respostas e desta forma o estudante ele pode avaliar se a sua leitura foi capaz de fazer com que ele compreendesse aquele determinado conteúdo. Claro que essa é uma forma de avaliação branda, mas que de um modo geral pode fazer com que o estudante tenha uma noção se ele precisa reler aquele conteúdo mais uma vez. Bem, e dependendo da resposta do estudante, ele, ele pode necessariamente ir para uma próxima página, né? Ou então levado de volta para uma página anterior. Então, de acordo com a resposta dada do estudante, ou ele passa para a próxima página, ou então é levado para uma página anterior. E com isso ele pode fazer a leitura mais uma vez e fazer essa avaliação novamente. Obtendo o êxito, ele passa para uma próxima página, caso essa página exista. Bem, então vamos agora para uma breve demonstração dessa atividade. Eu vou acessar mais uma vez o nosso curso e vou descer até a nossa atividade lição sobre o Moodle. Lembrando que esse foi o nome denominado pelo professor para esta atividade. Então eu vou clicar. Na atividade de lição, como eu indiquei anteriormente, o professor ele pode definir um conjunto de páginas sobre um determinado conteúdo e ao final desse conteúdo ele pode realizar alguma pergunta para o estudante, para que o estudante avalie o seu grau de compreensão daquele material. Então isso é interessante, pois traz um feedback para o estudante, para que ele saiba se ele deve ler mais uma vez aquele conteúdo, para que de fato ele consiga aprender, consiga compreender aquele material. E com isso ter o seu aprendizado mais adequado. Bem, então percebam que aqui o professor ele coloca um texto sobre o Moodle e no final ele pergunta: conforme indicado no texto, quem criou o Moodle? Então, você pode responder, né? Aqui nós temos, o professor indicou 4 opções, sendo que apenas uma dessas opções é a correta. Antes de responder, é importante que vocês observem também aqui na parte inferior que é indicado o percentual do quanto você já completou esta lição. Perceba que no nosso caso nós estamos em 0% ainda, porque obviamente a gente ainda não respondeu essa primeira lição. Então eu vou marcar aqui a opção Martin do Diamas e vou clicar em enviar. Pronto, vamos ver. Pronto. Aqui indica a resposta que foi dada pelo estudante, no meu caso o Martin do Diamas, e o retorno, ou seja, o feedback, que no nosso caso foi o seguinte: parabéns, a resposta está correta. Então isso é interessante porque o professor ele pode definir qualquer tipo de feedback. Neste caso aqui foi um feedback de que o aluno ele conseguiu acertar a questão, mas caso o aluno não tivesse acertado essa questão, o professor poderia dar um feedback motivacional para que o estudante ele
leia mais uma vez o conteúdo até ele conseguir chegar à resposta correta. E então prosseguir para a próxima página da lição. Então, lembrando que esse tipo de feedback ele está incluso em diversas atividades do Moodle. Isso é interessante porque o aluno ele já pode ter um feedback direto já na própria plataforma. Bem, eu vou clicar aqui em continuar. Percebam agora que a nossa barra de completude, né, da lição já está em 100%. Percebam também que é indicado a minha pontuação. Nesse caso, a sua pontuação é 1 de 1, ou seja, 100%. E aqui indica que a minha nota atual é 100% sobre 100. Aqui tem a opção de voltar para o curso, ou tem a opção de ver notas. Eu vou clicar em ver notas aqui, para a gente conferir como é que está indicado lá. Então vamos ver notas. Vamos ver. Aqui nós temos as notas para cada atividade que o professor criou no Moodle. Perceba que no caso da lição, nós temos aqui 50%, indicando a contribuição dessa atividade para a nota total do curso. Então, depois, com as outras atividades, a gente vai conferir também essas notas. Mas perceba que aqui em resenha, o professor ele ainda iria fazer essa avaliação. Perceba que na resenha, ele tem a nota do envio e também a nota da avaliação do professor. Mas neste momento, essa parte aqui não é tão interessante para a gente. Mas é importante que vocês saibam que essas notas podem ser atribuídas pelo professor e é aqui que vocês irão consultar as notas das atividades, dos trabalhos que vocês irão fazer. Então, basicamente, para acessar essa mesma tela, eu vou voltar aqui para a tela inicial do curso, só para vocês observarem. Eu posso chegar naquela mesma tela, clicando aqui em notas. Aqui, como vocês podem observar. Então é importante que vocês também, a todo momento, chequem as notas, né? Claro, se o professor passou uma atividade, você respondeu, vocês podem consultar essa nota a partir desse ícone aqui, notas. Eu vou voltar para o nosso curso. Bem, então com relação à lição, é isso. Eu vou marcar aqui. É importante que vocês percebam que com a lição, assim como outras atividades, o professor pode avaliar os estudantes e com isso, de alguma forma, verificar o grau de aprendizado dele.